Questão aí da Polícia Civil de agente e escrivão, a banca é FGV, uma banca extremamente competente aí, muito bacana, faz questões aí, provas pelo Brasil todo, né? E ela diz, essa questão diz assim, ó, Cássio com a intenção de matar Patrício, ou seja, Cássio queria matar Patrício, efetua o disparo de arma de fogo em direção que atinge o seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício apenas com o ferimento no braço. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de. Aí, lê essa questão, o que você entende? Qual a alternativa correta. Então, faça a questão primeiro. Existe o QR Code aqui embaixo. É só você apontar aí o seu celular e você consegue realizar essa questão para ver se você acerta ou erra. Mas é o que? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio com diminuição de pena pela desistência voluntária, lesão corporal, pois houve desistência voluntária, tentativa de homicídio com diminuição de pena pelo arrependimento eficaz, lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. Então vamos lá, vamos entender a questão primeiro. Então Cássio, ele tem intenção de matar Patrício. E ele entra nos atos executórios, ou seja, ele dispara sua arma de fogo e atinge o braço e o faz cair, ou seja, ele atinge Patrício e Patrício cai no chão lá, né? E Patrício tá lá, só que não foi atingido de forma fatal, né? E Cássio foi em direção a Patrício, só que no meio tempo aí aparece a polícia e Cássio ele foge pela presença da polícia, né? Cássio, ó, enquanto caminha em direção a Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local. Então, repare que Patrício, aliás, Cássio, ele só não termina ali o fato, né, não, só não termina de provocar o resultado porque aparecem policiais. Então, vamos primeiro ver o que diz a legislação em relação a essa questão. Então, sempre que você se deparar com uma questão, primeira coisa, olha o que diz a legislação, depois olha o que diz a doutrina e também você precisa registrar. Registra no seu caderno aí, é muito importante, qual a legislação e as partes mais relevantes da legislação, que é aquilo que o examinador vai tentar te confundir no momento de fazer a prova, né? Como quando ele criar a prova, ele vai pegar algumas partes ali mais polêmicas e mais importantes para tentar ele confundir. E a doutrina serve para você entender quais as teorias, nome de teoria, nome de conceitos, estão todos na doutrina. Então, quando você combina aí a questão da base legal, da legislação com a doutrina, você consegue fazer uma excelente prova de direito, né? E às vezes também não é muito comum em provas da área policial, de cargos não diria que mais básicos, mas que não são cargos jurídicos, como delegado, né? Delegado é um cargo mais jurídico que pede uma aprofundação um pouco maior. Agora, cargos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, Guarda Municipal, agente penitenciário, normalmente não se aprofunda em relação à jurisprudência, mas também acontece, né? E é bom você conhecer alguma coisa. Mas é extremamente importante, é básico mesmo você saber o que diz a legislação e os conceitos que a doutrina usa, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o crime tentado, o que diz o Código Penal. Fala assim, ó, tentado quando iniciada a execução. Essa parte aqui, ó, é importante porque no iter criminis, ou seja, no caminho do crime, a execução, a tentativa é quando se inicia a parte da execução, né? E não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa parte também é muito relevante você gravar, né? Então anota
esse artigo aí e coloca nas circunstâncias alheias à vontade do agente. O artigo 15, ele fala assim, ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Aí nós estamos falando, o artigo 15 fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente lá, ele comete um crime, ele entra nos atos executórios, ou seja, ele começa a fazer o crime, né, a cometer o crime, só que no meio do caminho, ele podendo prosseguir, ele desiste. Vamos supor que nessa questão aí, Cássio, na verdade, ele tivesse dado o primeiro tiro, aí tá lá o Patrício lá no chão, né, e ele chegasse até perto de Patrício com a sua arma e ele desistisse de prosseguir no crime. Nesse caso, nós estamos falando da desistência voluntária, ou seja, ele parou porque ele se arrependeu, né? Desistiu de prosseguir pelo crime ali, mas ele responde pelos atos até então praticados. Nesse caso aí, se não tivesse a presença policial, ele ia responder pela lesão corporal, né? Ele atirou numa pessoa, ele lesionou aquela pessoa. Ele ia responder pelos atos até então praticados, né? E em relação a agente voluntário desiste de prosseguir na execução, né? O impede, né? Impedir aí, nós estamos falando do arrependimento eficaz. Ou seja, ele comete, vamos supor que ele tenha cometido todos os atos executórios, só que ele se arrepende e ele pega, vamos supor, se ele pegasse Patrício, ele deu vários tiros em Patrício lá, Patrício está quase morrendo, ele se arrepende e ele pegasse o Patrício ali e levasse até o hospital e ali Patrício viesse a sobreviver, né? Nesse caso aí, ele vai responder pelos atos até então praticados. Aí nós estaríamos falando do arrependimento eficaz. E vamos ver o que diz a doutrina. Vamos ver se tem algum conceito aqui, ó. César Roberto Bittencourt fala assim: para a caracterização da desistência voluntária, exige-se a interrupção espontânea da execução e não a desistência imposta por causa externa, como a chegada da polícia, pois nesse caso haverá tentativa punível. No caso aí de Cássio, a polícia chegou, ou seja, ele só desistiu, ele só parou porque a polícia chegou e ele ficou com medo de ser preso, né? Então, nós não estamos falando aí da desistência voluntária, nem mesmo do arrependimento eficaz. Vamos lá. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são formas de impunidade da tentativa. Como assim da impunidade da tentativa? Vamos supor que ele tivesse lá desistido voluntariamente. Olha, não seria punido a tentativa do homicídio, mas seria punido a lesão corporal, né? Porque ele vai responder pelos atos até então praticados. Mas no caso aí do crime de homicídio, ele não vai responder por crime tentado, homicídio tentado, né? Desde que o agente atue com liberdade de vontade e consiga impedir a consumação. Se o motivo da interrupção da execução é externa, incide a tentativa punível. Então, é isso aí. Depois dessa explicação, fica um pouco mais fácil, né? Qual que é a alternativa correta aqui, na sua opinião? É tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio? Ou seja, Cássio, ele parou ali por circunstâncias alheias à vontade dele? Sim. Olha, ele só parou porque a polícia chegou. Vamos lá. Tentativa de homicídio com diminuição de pena pela desistência voluntária? Não, a desistência voluntária, na verdade, ela impede a punição pela tentativa. Não existe uma diminuição de pena. A tentativa, sim, que a pessoa vai responder pela pena do crime consumado diminuído de 1 a 2 terços, né? Então, não é o caso aqui também. Vamos lá, lesão corporal, pois houve desistência voluntária. Olha, seria lesão corporal se a desistência fosse voluntária, mas no caso ali não foi de desistência voluntária.
Por quê? Ele parou porque a polícia chegou, então também não é o caso. Tentativa de homicídio com diminuição de pena pelo arrependimento eficaz. Olha, o arrependimento eficaz também não é diminuição de pena. No arrependimento eficaz, o fato se torna atípico, então ele não responde nem de forma tentada pelo crime, né? Ele responde pelos fatos ali até então praticados, né? Vamos lá, lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. Também não. Seria se a polícia não tivesse chegado e ele tivesse cometido todos os atos executórios e ele se arrependesse e levasse a pessoa até o hospital e e esse arrependimento fosse eficaz, ou seja, se pudesse impedir o resultado, né? Não é o caso aí. Então, pronto, fizemos mais uma questão, coloca aqui como acertado. Tem mais dúvida? É só você ler aqui, né, o que diz a doutrina, o que diz a jurisprudência, a explicação de cada questão aí e o que você precisa para se aperfeiçoar aí em relação às próximas questões, né? Então, fizemos aí a questão número 3 já. Eu queria dizer para você que vale a pena estudar para concurso público, porque a partir do momento que eu me tornei funcionário público, a minha vida, de fato, ela melhorou bastante, né? Eu sou policial rodoviário federal, eu tenho mais tempo para o meu filho, porque a gente trabalha por escala ali, né? E ainda tem um salário aí que eu consigo manter a minha família. Já peço para que você dê o like, né? Se inscreva no canal, porque é muito importante para o crescimento do canal e para que você, assim, receba mais conteúdos relacionados a esse tema. E questões de concurso público, no caso, né? E você pode acessar o site aí e fazer novas questões, né? Quanto mais questões você fizer e fizer da forma correta, que é anotando, né? Anotando os aspectos principais ali para você retomar, né? Então vamos prosseguir. Fizemos aí até a questão 3. Fizemos a primeira, a segunda e a terceira questão. E nós iremos agora para a questão número 4 aqui.